E aí, pessoal? Fernando Freitas aqui, criador da abordagem da consciência sistêmica. E estou aqui para iniciar uma série de vídeos, de lives que eu vou fazer e pretendo fazer todo dia às 18 horas para conversar com todo mundo, para trazer o meu conhecimento, conhecimento da consciência sistêmica, para ajudar as pessoas a terem uma visão sobre esse período tão conturbado da história humana, né? Muito interessante. Nunca pensei que eu fosse passar por isso, para você por tantas coisas interessantes e estranhas, né? Eu lembro que a primeira grande epidemia que eu vi foi na época quando eu estava na faculdade de medicina. Estou tentando lembrar o ano, acho que foi em 78, não foi em 80. Estou na dúvida, 78, 79. Foi a época da meningite, e onde eu passei no estágio do Emílio Ribas, e lá também era uma terrível situação. A meningite extremamente contagiosa, e aí o que acontecia é que não tinha nem mais leitos lá para colocar os clientes. Então era em cima de pia, de mesa, onde tinha lugar, tinha clientes lá internados, e que não parava, a porta de entrada era direto, era o tempo todo funcionando para ver o líquor, para ver se estava com meningite ou não. Felizmente, isso já está mais controlado. E agora estamos nessa dinâmica do coronavírus. Eu não preparei absolutamente nada para falar para vocês. Estou aqui mais para pegar questões e conversar com vocês sobre essa situação. E aí, eu que trabalho muito na área de psicossomática, e aí tem a doença. E aí eu sempre falo que a doença ela veio para trazer uma mensagem. E a doença ela pode estar no indivíduo, a doença pode estar numa família, em um sistema. E agora, o que nós vemos é uma doença num grande sistema. Que grande sistema? A humanidade como um todo. A humanidade inteira agora está tendo que fazer o quê? Uma grande reverência a um serzinho microscópico que chama coronavírus. E esse corona está fazendo um estrago enorme. Mas não é só na parte corporal. Eu acredito que esse coronavírus está mexendo muito nas ilusões de controle, no narcisismo, naquilo que o ser humano acreditava que tinha poder sobre a natureza, que eu posso fazer o que eu quiser. E olha só o que aconteceu. Um serzinho microscópico chega e faz um estrago enorme desse. E aí tudo aquilo que nós temos como segurança absoluta, que a vida vai dar certo, as coisas funcionam, nós controlamos tudo, nós fazemos tudo, e podemos fazer o que quiser com a natureza, e aí vem o ensinamento de Hipócrates. Hipócrates, lá na antiga Grécia, 300 a.C., nessa fase, ele falava uma coisa muito interessante. E não é só ele que fala isso. Se você pegar as medicinas tradicionais, falam também a mesma coisa. Falava assim: o homem é um ser da natureza. E toda vez que ele perde a conexão com a natureza, ele adoece. E um dos caminhos, ou o caminho para você voltar a ser saudável, vai ser o quê? Um ser natural. O que é isso? Respeitar a natureza, respeitar as leis da natureza. E o que nós humanos fizemos? Nós fizemos algo muito estranho, que assim, nos sentimos acima da natureza, nós podemos fazer o que quisermos com a natureza, estamos nos multiplicando e invadindo todos os territórios do mundo, porque é tudo nosso. E aí o que acontece é que os vírus, animais que estão por ali, que existiam nos animais, agora vão existir nesse outro animal que somos nós, já que nós estamos invadindo todo o espaço. Agora nós também vamos carregar os vírus que os outros animais carregam, estava cada um no seu lugar. Mas nós resolvemos tomar conta de tudo, né? Então, quando a gente toma conta de tudo, nós vamos pagar o preço. A natureza está dando um grande aviso, né? E eu sempre falo, quando eu começo a treinar os alunos e falar com os alunos do quê? Que nós temos que levar a vida a sério. Levar a vida a sério. E a maioria das pessoas brinca com a vida, acha que pode fazer o que quiser com a vida. Aí, quando chega uma doença, a pessoa descobre que não é bem assim. Os valores mudam, a forma de olhar para o mundo muda,
A forma de você olhar para você mesmo muda, a forma de olhar para a família, tudo aquilo que parecia ter um valor enorme, de repente perde o valor, não é mais a mesma coisa. Por exemplo, dentro dos inúmeros dezenas ou centenas de vídeos que eu venho recebendo, e você também vem recebendo sobre o coronavírus, falando um monte de coisas, tanto coisas lindas e maravilhosas, como também para você ficar desesperado porque alguma coisa horrível vai acontecer e assim por diante. Num desses eu vi uma coisa interessante que é assim, agora tanto o cara que tem uma Ferrari estacionada, Ferrari eu vi de monte lá em Miami, de um monte, Ferrari, Lamborghini, assim, e o pessoal aqui querendo muito e tem também. O dono da Ferrari e o dono do Fusca estão tudo agora dentro de casa e ninguém mais está passeando com Ferrari ou com Fusca para cima e para baixo. E o que todo mundo está querendo agora é ter o quê? Saúde, né? Interessante, né? Porque se você observar um sistema como o Brasil jogou a saúde na lata do lixo faz tempo. Não é só a saúde, né? Saúde, educação, justiça, assim por diante. Serve apenas como propaganda eleitoral. E agora, quando precisa da saúde, que chegou um momento, aí nós começamos a ver que o sistema de saúde já estava no limite, já não estava dando conta das pessoas que estão usufruindo o tempo todo. Imagina agora, e o grande medo são as emergências que vão chegar. O vírus em si, sinceramente, não é um vírus bravo, nem nada, não é uma gripe comum. A grande questão é que ele chegou agora e as pessoas não têm resistências com ele, não têm resistência natural com ele. E o que vai acontecer é que todos adoecem ao mesmo tempo, e por isso vai saturar o serviço de saúde. E aí vai ser difícil dar conta de tudo isso. Mas, no fundo, não é um grande perigo esse vírus. Mas que ele criou um perigo enorme para nós, para o nosso narcisismo, para a nossa forma de olhar para a vida, com certeza ele criou. E eu espero, sinceramente, que nós possamos aprender com essa lição. Quando eu falo, a doença vem para trazer uma mensagem. A mensagem que nós estamos recebendo agora é começar a olhar para si mesmo, né? Agora tem que deixar o externo lá, não importa mais o que o outro acha, importa o que está acontecendo. Quantas famílias, quantas situações confusas existiam dentro desses sistemas familiares e agora está todo mundo tendo que conviver ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E como é que lida com tudo isso? Bom, grande aprendizado pela frente. E eu lembro também, estava falando de Hipócrates, né? Hipócrates falando do mundo da natureza, e nós estamos acabando com a natureza. E aí lembro também de Avicena. Avicena também médico, foi um filósofo árabe que é considerado o pai da medicina moderna. E ele nasceu em 1980 e faleceu em 1037. Então é lá pela época de 1000, mundo 1000. E aí ele fala uma coisa interessante que é assim, ó. Ele fala assim, ó. A imaginação é a metade da doença. Veja só, a imaginação é a metade da doença. Aí ele fala uma outra coisa que é assim, que a tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. E no fundo, tudo isso aqui, o que é? Ser adulto, olhar para a realidade do jeito que ela é. Eu utilizo muito nos meus treinamentos uma fórmula que eu falo, a fórmula da realidade, que é o fato vezes interpretação é igual à realidade. A realidade que cada um constrói, que a maioria das pessoas está passando hoje, ansiedade, medo, pânico, todas essas situações, no fundo, vem por onde? A imaginação que o Avicena falava, colocava aqui. A imaginação é a metade da doença, porque as pessoas sofrem mais pelo medo da doença do que pela doença em si. Se você analisar a doença em si, não é tão grave, mas o medo, o pânico, tirar da segurança, tirou todo mundo da zona de conforto. E quando você tira todo mundo da zona de conforto, sabe o que acontece? Aparecem os traumas que nós carregamos aqui dentro. Então, tirou da zona de conforto alguma coisa, os medos que nós carregamos, nossos traumas infantis, começam a ficar cada vez mais evidentes. E aí nós falamos que o problema é o corona. Não, o problema não é o corona em si. O problema é
o que nós fazemos com a natureza e, principalmente, o que nós fazemos conosco. A forma como nós lidamos com doenças, com situações que nos tiram do controle. E nós adoramos estar no controle de tudo. E, de repente, de uma hora para outra, não temos mais controle. Quem passou lá como trauma infantil, recebendo situações assim, eu mando em tudo, eu faço tudo, agora não tem condições nenhuma de fazer isso. Se eu passei lá atrás uma situação que assim, meu pai e minha mãe vão me dar segurança que tudo vai dar certo, e agora? Não tem pai e mãe dizendo que tudo vai dar certo. Então, qualquer dinâmica que eu criei lá atrás, o que vai acontecer é que ela vai aparecer. Então, você é adulto? Se você é adulto, você sabe lidar com o fato do jeito que ele é. Se você é adulto, você vai fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Aprender com tudo isso e criar mudanças adequadas para que no futuro não precise passar pela mesma situação. Mas eu, sinceramente, não tenho tanta fé na humanidade assim, não. Eu acho que essa pandemia vai dar um belo puxão de orelha em todo mundo. Mas, se eu conheço o ser humano e eu conheço, a hora que voltar à normalidade, a tendência é esquecer tudo o que aconteceu. Então, assim, vamos esquecer, agora está tudo ok, chega, está ótimo, voltamos ao normal. É claro que não voltou ao normal, né? Com certeza vem outro vírus bravo por aí pela frente. Já vieram vários, esse é mais um. E a questão é, o que nós vamos fazer, né? E aí tem uma pessoa aqui no Instagram que está dizendo assim, um dia todos nós vamos morrer. É verdade, tem razão. A morte faz parte da vida. E aí, quem tem medo da morte, no fundo não tem medo da morte, tem medo da vida. E a questão que valor que a gente dá para a vida, como é que a gente lida com essa história da vida? Porque no fundo não é a morte que nos assusta, não. A morte é basicamente assim, acabou tudo, né? Acabou. Aí fica assim, o dia que você morrer, eu sempre faço esse exercício e falo para os alunos, imagina você no último dia de vida. Você está lá, você vai morrer. Você sabe que você vai morrer. Aí a questão é você olhar para trás e olhar e falar assim, que raio de vida eu tive? Valeu a pena a minha vida? Valeu a pena, aproveitei a vida? Eu deixei algo aqui na vida que é meu, que ficou uma parte minha, da minha essência aqui na vida, que é o que vai me fazer continuar vivo aqui, mesmo indo embora, alguma coisa minha ficou? Meu amor, meu trabalho, as coisas boas que eu fiz no mundo, ou eu fiquei como um parasita do mundo só sugando as coisas, e depois, a hora que acaba, eu tenho medo que vai acontecer algo grave. O que é agora? O que é a morte para você? Eu sempre faço uma associação da morte como um parto. E nesse parto é interessante que assim, nós passamos por vários partos. Um dos partos é quando a gente está dentro da barriga da mãe, lá no útero, e nós nascemos para o mundo. É um parto, é o parto materno. Depois vem o parto paterno, que é quando a criança se torna um adulto dentro da família de origem, e aí nasce para a vida, parto paterno. O adulto segue para a vida. E aí depois vem o último parto, que chama morte. O que é o parto, que é a morte? Nós vamos sair do lugar conhecido para ir para um lugar desconhecido. Como aconteceu quando nós saímos do útero da mãe, é um lugar conhecido por desconhecido. Quando nós saímos da família, da segurança da família e fomos para o mundo, a morte vai ser mais uma das aventuras da vida. E como é que a gente vai saber o que tem lá? Os controladores adoram querer saber o que tem lá atrás, o que tem lá na frente, né? Não é atrás, lá na frente. A realidade é que você só vai saber mesmo quando você seguir por esse caminho. Agora, se você aprendeu a seguir os vários ciclos de vida, a morte faz parte de tudo isso. A questão é como vivemos. E aí, como é que nós estamos fazendo a vida? Que valores nós colocamos na nossa vida? E esse é um momento de reflexão em cima disso. Tá? Tem uma pergunta que assim, todos os traços têm necessidade de controle? Tem, todos os traços têm necessidade de controle, porque todo mundo tenta buscar uma segurança. Aliás, o próprio traço de caráter não deixa de ser o quê? Um mecanismo de defesa em cima de um trauma que não foi resolvido. A questão é, como eu lido com o trauma? Se eu não consigo resolver. Se eu consigo resolver, ok. Agora, se eu não consigo, eu vou elaborar uma série de traços de caráter, é assim que surge o caráter. E aí, em cima de cada trauma que aparece, eu utilizo esses mecanismos
para poder sobreviver ao trauma, não solucionar o trauma. Então, cada um deles vai agir conforme as dinâmicas que teve no passado. Se você pegar o esquizoide, para o esquizoide, isso aqui, isolamento, ficar em casa, ir para o mundo aqui, ir para o mundo aqui de cima, nossa, para ele está em casa, porque ele vai se dar muito bem com isso. Agora, quem vai sofrer muito são os orais, né, que adoram ficar perto das pessoas, adoram ficar esperando que alguém cuide delas, e agora está aqui tudo dentro de casa. Imagina a situação. O psicopata, ele com medo enorme, por quê? Porque ele não está mais no controle dessa história. E o psicopata é um grande manipulador que quer ficar sempre no controle de tudo. Só que agora ele está numa situação que ele não tem controle. Tem alguns psicopatas que estão esquecendo isso e aí estão vendo como é que eles podem ganhar coisas em cima de tudo isso. Então, como um psicopata, fala, esquece tudo isso, não vou sentir nada disso e vou focar na forma de como arrancar dinheiro das pessoas, como ter poder em cima de tudo isso. Então, esse é um mecanismo que o psicopata frequentemente utiliza. O masoquista vai fazer tudo certinho, tudo muito organizado. Se falou que é 5 dias, é 5, se é 7, é 7, se é 14, é 14, se é 22,5, é 22,5. Tem que ser disso aqui, ele vai fazer exatamente tudo igual, tudo certinho, porque tem que ser desse jeito, o comando é de fora. Então, ele vai obedecer cegamente, eu vou fazer isso. E o rígido também vai sofrer muito nessa história. Por quê? O rígido tem uma dinâmica de metade dentro e metade fora, então ele vai ficar dentro de casa. Como é que vai ser a dinâmica fora? Quem tem, por exemplo, tendências a relações triangulares, como é que vai montar relações triangulares agora? Vai ter que viver numa relação só dentro da casa com uma pessoa, então já vai ser interessante ver como é que vai ser essa dinâmica triangular. Agora, mais do que isso, que o rígido está o quê? Ele sempre batalha para realizar, para conquistar. Geralmente os rígidos agora estão vendo que as suas empresas, seus projetos de vida, suas coisas, de repente fazendo isso aqui. Então isso também pega. E quando ele fica no mundo interno, olhar para o mundo interno dele, sabe, o coração dele é fechado. Então isso também vai pegar. E ele vai ter que aprender a conviver mais com as pessoas que ama, que tem mais contato. Então cada traço de caráter vai passar pelas situações análogas aos traumas infantis. Então, quando você tem uma reação diante desse coronavírus, e essa reação, não, mas tem gente que fica igualzinho a mim. Sei, tem um monte de gente que fica diferente de você. E aí você vai ver o quê? Uma coisa que, dentro dessa semana do corpo consciência, eu expliquei, que é assim, que quando você coloca um estresse no indivíduo, o que acentua? Acentua o traço de caráter. Quando você tira o indivíduo da zona de conforto, o traço de caráter fica muito evidente. Aqueles traços escondidos começam a aparecer. E agora, com uma situação dessa, mexeu na zona de conforto todo mundo. Conclusão, as feridas emocionais estão começando a aparecer com uma força maior. Você sabe o que quer dizer karma? Karma, em sânscrito, quer dizer ação correta. E aí é interessante ter uma visão, eu não sei do que ela está falando aqui, porque pelo jeito veio... Ação correta é muito interessante, que é assim, é como se você está numa escola e você não entendeu tabuada, então não entendeu, você vai repetir até entender. Ah, não entendeu? Você vai repetir até entender. O dia que você entender, você passa para a próxima fase. E o karma é quando você não tem a ação correta. Então, quando você não tem a ação correta, você tem que passar pela mesma dinâmica várias vezes até aprender. Isso aqui é parecido com neurose. A neurose, você fica preso no trauma e você fica repetindo o tempo todo a dinâmica neurótica. Adivinha por quê? Porque você está preso no trauma. E você nem sabe que você está preso no trauma. O dia que você entende o trauma, corta esse vínculo, soluciona, você segue em frente. Você para de ficar nessa compulsão à repetição. No fundo, a compulsão à repetição também poderia chamar de karma. Também é interessante isso, né? Aqui a Jéssica coloca assim, onde se encaixa o vitimismo e como tirar o cliente desse papel? Eu vou te colocar a seguinte situação. Quem usa vitimismo a vida inteira e faz parte, vai acontecer o quê? Saiu da situação de controle, saiu da situação de conforto, vai entrar onde? No trauma. E se a pessoa utiliza o vitimismo para isso, quem utiliza muito vitimismo? Caráter oral, tipo, cuidem de mim.
O caráter psicopata também usa, mas como jogo de manipulação para fazer o outro promover coisas para puxar para ele. Mas aí são coisas diferentes. Aí fica assim, como é que faz para a pessoa tirar? E eu vou te colocar a seguinte situação. Todo profissional que acredita que vai curar os problemas do cliente é um salvador. E se for um salvador, precisa se tratar. Por quê? Porque eu não consigo tirar a pessoa do lugar que ela está se ela não quiser sair. Então não existe. Então o que eu faço para tirar a pessoa daquele lugar? Então eu vou colocar uma coisa séria. Você não faz. Eu recebi uma pergunta, por exemplo, que é assim: Fernando, o que eu faço se os meus pais não me respeitam? Eu estou falando para eles ficarem em casa, eles não querem ficar em casa. Então, como é que você faz? Amarra eles na cama, sei lá, aprisiona eles, põe no quartinho, põe de castigo. Como é que faz? O ser humano é interessante, porque o ser humano, você também tem que respeitar o ser humano do jeito que ele é. Ele vai utilizar uma série de mecanismos. O mecanismo tem a ver com as dinâmicas de vida que ele carrega. E se tem uma pessoa que fala, eu sou capaz ou eu sou responsável para mudar o destino daquela pessoa, para fazer aquela pessoa mudar o jeito dela funcionar, sinto muito, isso não funciona, isso é onipotência. O que eu posso fazer, olha, mal eu consigo controlar a mim mesmo, imagina controlar os outros. Se tirar um cliente do vitimismo, aí eu vou falar assim, como terapeuta, o que você deve fazer? Você vê de onde ele trouxe esse mecanismo de defesa e o que esse mecanismo de defesa trouxe de valores, não vou colocar valores, vou dizer assim, resultados. Porque cada vez que eu entro no vitimismo, significa assim, você precisa cuidar de mim. E a grande questão é, quando é que você vai acordar para você cuidar de você mesmo? Porque se o mecanismo de defesa funciona, tipo, se eu entro no vitimismo, tipo, eu sou inocente, a culpa é sua, porque eu estou sofrendo, a culpa é sua, porque as coisas não estão dando certo, se você comprar esse negócio, se você comprar essa outra parte, sabe o que está acontecendo? Você fortalece o vitimismo do cliente, que você faz o quê? Uma dinâmica complementar. Isso não é só o cliente. É com mãe, pai, marido, mulher, filho, seja lá quem for. A pessoa entrou nessa dinâmica do vitimismo, então vou colocar assim, entrou numa dinâmica do vitimismo, eu estou coitadinha, quem cuida de mim? Sempre tem outro que vem aqui em cima, o que eu tenho que fazer para ajudar e cuidar de você? Aqui é uma dinâmica de dependência, aqui é uma dinâmica de codependência. Isso não vai funcionar. Você pode fazer o que você quiser, porque para sair daqui, o cliente tem que querer mudar. E se ele não quiser mudar, sinto muito. Você pode fazer o que você quiser. Por isso, quando eu falo assim, nós somos potentes, não onipotentes. Quem acha que pode fazer o cliente mudar do jeito que quer, é a mesma pessoa que casa com o marido ou casa com a mulher e fala, eu vou fazer a minha mulher, meu marido se tornar o que eu quero. Eu vou fazer meus filhos se tornarem o que eu quero. Síndrome de Deus, né? Não é à toa que o corona está aqui, né? A gente acha que é Deus que pode mexer no mundo e olha só o que acontece, né? Tinha uma frase que eu falava tanto para os clientes como também falava para a família dos clientes, que era assim: espere pelo melhor, prepare-se para o pior, faça o que precisa ser feito e aceite o que vier. Isso aqui, sinceramente, é uma atitude de humildade em relação à vida. Nós não somos donos da vida, nem da morte, nem da doença. Não somos. Se nós fizermos uma reverência a tudo isso, vamos fazer o que é o nosso melhor. E é basicamente isso. É fazer o que precisa ser feito. Espere pelo melhor, prepare-se para o pior, faça o que precisa ser feito e aceite o que vier. O que vai acontecer? Algumas pessoas vão morrer? Sim, claro que vão morrer. Não tem dúvida. Aliás, a própria gripe, quando chegar aqui agora no inverno, aqui no Brasil, também vai levar muitas pessoas. Faz parte da vida a morte. A questão não é a morte, é que tipo de vida a gente tem, né? Que tem os três papéis, né? Acabei de falar de dois, né? Que é a vítima, o salvador, e tem o outro que é o acusador. O acusador é aquele crítico que está sempre pondo a culpa em todo mundo. A culpa é sua porque está o corona, a culpa é do governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do Trump, a culpa é do chinês, a culpa é do capitalismo, a culpa é não sei o quê. É apontar o dedo e ficar apontando culpa para todo lado. A questão é que
Quando é para fazer alguma coisa, ninguém faz nada, né? Ficar de fora criticando também não serve para nada. Ficar como vítima também não funciona. E tentar ficar salvando essas histórias todas, salvar as vítimas, a questão é ver qual é a verdadeira causa. Aliás, o Avicena, que eu comentei aqui, que é o pai da medicina moderna, ele falava muito que você não consegue trabalhar com a doença se você não entender as verdadeiras causas. E as verdadeiras causas vão muito além do que geralmente a gente fica olhando. Basicamente é o que eu faço. Eu vou ver as verdadeiras causas. Buscando as verdadeiras causas, eu acabei entrando o quê? No mundo emocional, no mundo sistêmico, para ver o quê? Que as verdadeiras causas vão muito além do corpo físico, de uma doença física orgânica. As verdadeiras causas estão muito além de tudo isso. E esse coronavírus está mostrando a mesma coisa. É o primeiro? Não. É o último? Não. Já vieram vários outros. Teve a gripe espanhola, teve há pouco tempo H1N1, teve também o HIV, teve de tudo. E vão aparecer outras mais, pode ter certeza. Isso é assim mesmo. Né? Então isso vai acontecer. A questão não é o que acontece aqui fora comigo, é como eu lido com tudo que acontece comigo. E isso é o importante para dentro de mim, tá? A Emília Falcão, lá de Portugal, está dizendo assim: temos data de validade. E temos mesmo. A gente acha que nós somos seres para a vida toda. É interessante quando eu falo assim: leva a vida a sério, aproveita a vida, faça as coisas que precisam ser feitas, solucione os traumas para você. Solucionando os traumas, o que acontece? Você pode eliminar ou aliviar a dor e sentir mais prazer na vida. E as pessoas ficam fugindo dos traumas e passam a vida, parece que fugindo dos problemas. Tem gente que vive, pode viver até mais de 100 anos, mas eu não sei se eu ia querer viver 100 anos fugindo dos problemas, me escondendo, sendo vitimista ou sendo qualquer outra coisa. Eu prefiro viver a vida de uma forma mais saudável. Agora, se vai, é importante eu viver 80 anos, 90, se eu puder viver e puder contribuir com tudo isso, ótimo, vai ser maravilhoso, que eu faça parte de tudo isso. Tomara que isso aconteça. Mas não é questão de quantidade de anos, e sim da qualidade de vida que a gente tem. E nesses momentos a gente fica tudo assim, o que é vida, né? O que é viver, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Bom, agora nós estamos na seguinte situação. Eu deveria ficar nos Estados Unidos, ó, interessante, muda tudo, né? A gente está sempre pronto para as mudanças, né? Eu ia ficar até dia 30 de março. Aliás, a Carla e a Luísa estariam indo para lá, que nós teríamos compromisso lá. Claro que foi tudo cancelado diante de uma situação dessa. Aí eu vim para cá. Eu iria para Portugal agora em abril. E depois para Itália. E aí, você viu o que aconteceu? Não dá, né? Então, tanto Portugal, que tinha um congresso lá que eu ia participar, foi cancelado, e na Itália, que eu ia dar um treinamento de sistêmica lá na Sardenha, também, né? Então, conclusão, tudo foi cancelado, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei, isso é interessante, eu não sei, vamos ver. Então, eu vou ficar aqui no Brasil, agora eu vou ficar, não tem nem como sair daqui. A Leila, viu uma constelação onde ninguém além da China olha para o futuro. A população mundial chega na solução como criança querendo receber negativo. Ah, isso aqui é interessante, essas coisas. Leila, você deve ter visto uma das inúmeras constelações que estão fazendo do corona. Aliás, até me perguntaram, Fernando, você não vai fazer uma constelação do corona? Olha, sinceramente, eu não faço isso. Eu não faço. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não sou capaz de trabalhar com um sistema que vai muito além de mim. Quando eu vou ver um sistema que vai muito além de mim, sinceramente, eu faço uma reverência à natureza e não eu vou ver o que está acontecendo. Por quê? Porque cada situação que vai acontecer numa constelação, o próximo elemento que eu vou colocar vai depender da minha interpretação. E será que a minha interpretação está seguindo o caminho que realmente é? Ou eu estou vendo aquilo que eu gostaria de ver, aquilo que sou permitido de ver? Então, quando fica assim, vamos fazer a constelação para o Brasil, para o mundo, para o capitalismo, para o coronavírus, eu, sinceramente, nessa hora eu faço uma reverência a algo muito maior do que eu, e eu não estou aqui para xeretar nessas histórias. Agora, o que isso aqui está trazendo, eu sei, em cima do conhecimento dos grandes mestres que está acontecendo, é o de sempre. A doença veio, a doença é de um sistema, o que está precisando? Mudar esse sistema. Nós vivemos num mundo louco.
Um mundo sem referenciais adequados, sem amor, sem contato, as pessoas que ficam, sei lá, transando com o meio mundo, não sei nem quem é, agora não podem pegar na mão de ninguém. Engraçado, né? Umas coisas assim, de repente tá todo mundo fechado, tá todo mundo fugindo, ninguém quer ficar dentro de casa, ninguém quer fazer contato com a família, contato consigo mesmo, que no fundo não é com a família, é consigo mesmo. As pessoas fogem de si mesmas, ansiosos, que estão querendo sempre sair. E, de repente, o que que essa doença faz? Faz com que você entre em contato com aquilo que menos você gostaria de ter contato, mas é o que você precisa. Eu uso muito, quando eu dou aula, eu falo uma coisa interessante, que é assim: ou você acorda para ver a realidade, ou a realidade é que te acorda. Adivinha qual que é mais problemático? Você acordar para a realidade e começar a fazer o que precisa ser feito, ou esperar que a vida te acorde para a realidade? O que o coronavírus está fazendo é a vida acordando a humanidade para a realidade. Mas a gente vai dar um jeito, assim que sair, nós vamos fazer de tudo para entrar numa negação, sabe? Já passou, é a mesma coisa. Mas é mentira, que dentro de nós vai ter esse medo da próxima situação. Qualquer coisinha que ameace algum lugar do mundo, já começa todo mundo a ficar assustado. E a questão é como nós vamos lidar com as várias ameaças que nós temos ao nosso redor. A questão é que sempre tem ameaça ao nosso redor. Não é que apareceu agora, sempre teve. Tem aquelas que a gente enxerga, tem as que não enxerga. E como nós lidamos com tudo isso como adultos? As crianças querem segurança absoluta. Qual é a segurança absoluta que nós temos? Isso não existe, cara. Isso não existe. Quanto mais ficarmos adultos e olharmos para a realidade, melhor nós vamos lidar com essa situação. Como é que se lida com a situação? Sendo adulto. Se você ficar num mundo infantil, mentalidade infantil, emocional infantil, você vai querer correr para colo da mãe, colo do pai, assim por diante. Só que cadê o pai e a mãe? Daqui a pouco você não pode nem chegar perto. Outra que eu falo muito, amor internalizado. Veja, quando eu falo assim, a relação com os pais mais velhos tem que estar tudo internalizado. Agora, se você chegar perto desses pais mais velhos, de repente você pode ser o agente da doença deles. Como é que você vai poder viver agora longe deles? Amor internalizado, amor adulto. Interessante até como a doença está mostrando uma série de dinâmicas que nós precisamos aprender. Eu sempre estou ensinando isso. Preste atenção. Aí o pessoal fica assim, não, Fernando, você não ama as pessoas mais velhas. Vai, tá bom, eu não amo as pessoas mais velhas. Eu sou uma pessoa mais velha. E eu não quero ninguém grudado em mim. Amar não é ficar grudado em ninguém. Cara. Olha só, a minha filha, a minha neta, eu vim para o Brasil, não consegui ver minha neta, e vai demorar, porque agora o pai dela, pelo jeito, entrou em contato também com alguém que teve o problema do vírus, estava doente, então lá também está uma quarentena brava, vai demorar um tempão. Eu tenho um neto que nasceu agora, que mora alguns quarteirões aqui de casa, e eu não consigo ver. Interessante, né? Mas o que eu vou fazer? Vou fazer o que precisa ser feito, só isso, mais nada. Então, não vou morrer por causa disso, o mundo não vai acabar por causa disso. Tem paciência? Tá aqui falando, paciência é o primeiro passo para a cura, a Vicena, tá? Aqui a Maria do Carmo fala assim, por que que a sociedade ocidental ainda não aceita a morte como natural na jornada de vida humana? Nós vivemos no mundo ocidental uma visão muito judaico-cristã que é cheio de culpas. É interessante essa história. Por exemplo, se você pega... Eu lembro de um filme, aliás, um filme interessante, antigo, deve ter no YouTube, deve ter. Sonhos, de Akira Kurosawa. Os sonhos de Akira Kurosawa são várias histórias, e tem uma das histórias que fala da morte. Então tem um viajante que chega num lugarejo, e ali ele começa a ver, interessante, isso aí tem tudo a ver, ele fala da natureza, ele fala do respeito à natureza. Quando você respeita a natureza, você respeita a morte. Quando você quer ter controle sobre a natureza, você quer ter controle sobre as coisas naturais da vida, que é vida e morte. Não tem controle sobre isso. Você faz parte desse grande movimento. Então, nesse filme, guarde esse nome, chama Sonhos, Akira Kurosawa. E são várias historinhas, e uma das histórias é essa, desse do viajante. Inclusive tem uma pedra que ele vai passando assim. Tem umas histórias. E tem uma história que tem exatamente o quê? Uma morte. Ele fala com um indivíduo bem mais velho, um sábio, antigo, e está lá falando de como eles vivem ali em harmonia com a natureza. E aí, de repente, ele escuta um som.
pessoal tocando música e dançando. E aí ele pergunta, o que que é isso? Ele falou assim, é o funeral. É um funeral de quem? De uma mulher lá que faleceu. E agora o que que eles estão fazendo? Eles estão chorando a morte dela? Não. Todos eles estão celebrando a vida que ela teve. Então é uma festa, é uma celebração à vida. E ele também vai lá, o velhinho vai lá também, que lá atrás, ele, não sei se ele teve algum envolvimento emocional com ela, e vai lá dançar também e celebrar a presença dessa pessoa na minha vida. Bem diferente da visão de quando morre, parece que o mundo acaba, né? Então a gente lembra da pessoa com dor, né? Ao invés de lembrar com amor, lembra com dor. Aquela pessoa que eu amo, então seja lá minha avó, meu avô que faleceram, meus pais ainda estão vivos, mas se morrerem, eu vou colocar o quê? A minha dor, porque assim, amar é sofrer. A gente tem um hábito maluco, né? Que a gente tem que sofrer para provar que ama, tem que doer, tem que se sacrificar. Engraçado, cadê o tal do prazer, né? E aí, o que que essa pessoa que morreu merece? O nosso amor ou a nossa dor? Eu, sinceramente, acredito que eu prefiro oferecer para as pessoas que foram o meu amor e a gratidão por tudo que eu pude passar de vida com elas e o quanto essas pessoas mudaram a minha vida e preencheram algumas coisas na minha vida e me ensinaram algo. E eu vejo com amor. Agora, quem quiser olha com dor e chora bastante e sofre muito para provar que é um amor profundo. Sinto muito, mas eu não consigo ver dessa forma mais. Quando a gente tem uma boa companhia, a gente faz uma boa companhia, fica gostoso. De vez em quando a gente tem que ficar cada um num canto, que é natural, né? Precisa ter uma individualidade, né? E é natural isso, tem que ter. Mas nós tivemos 3 meses meio longe aqui, então matando saudade, tá ótimo também, né? Então a quarentena aqui, sinceramente, o que me incomoda é não poder fazer contato com os meus amigos, que eu cheguei aqui, meus amigos também só por telefone, WhatsApp, assim por diante. Eu gosto do contato humano, mas vamos fazer o que precisa ser feito. O traço de caráter é neurose. E neurose, no fundo, o que é? Tendência à repetição. A neurose, então, como tendência à repetição, assim, a pessoa vive eternamente naquele trauma, mesmo que não tenha consciência, ela vive eternamente no trauma, e aí ela faz o que com esse trauma? Os mecanismos de defesa que ela conseguia ter na época que o trauma veio, no período da infância. Por isso, quando a gente trabalha com análise do caráter, nós podemos identificar em que fase da infância aconteceu o trauma. Por quê? Pelo tipo de mecanismo que a pessoa utiliza, é o mecanismo que ela tinha disponível naquela faixa etária. Então, dependendo de como a pessoa funciona, é assim. E se ela não se libertou do trauma, ela fica vendo esse trauma o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Conclusão, está revivendo o trauma. E aí, repetindo a dinâmica traumática, o problema é a minha mulher que faz isso, eu troco de mulher. Não, essa mulher também faz isso, eu troco de mulher. Não, todas as mulheres fazem isso. Não são, todas as minhas mulheres fazem isso, mas eu escolho a dedo. E se ela não fizer, tanto faz, eu continuo enxergando o que ela faz. Se eu continuo enxergando o que ela faz e pronto. É a minha interpretação. Lembra? Fato vezes interpretação igual à realidade? É isso. Então, quer saber? É só você estudar a fundo a análise do caráter e você conhecer a essência do caráter. Isso aí, quem conseguiu pegar o corpo consciência, o curso lá do corpo consciência, vai entender isso aí fácil, ok? Tá cheio de gente só com medo da doença, se bobear morre de medo, literalmente. Por quê? De repente carrega uma culpa, fala, eu mereço ser castigado, agora que não me pegou, Deus vai me castigar. Gente, isso aí chama efeito nocebo. Tem o efeito placebo e efeito nocebo. Efeito placebo é assim, se você tem algum problema, eu te dou um remédio, digo que é um remédio, e de repente aquilo é uma pílulazinha de produto inerte qualquer. Antigamente era de farinha, mas agora nem farinha pode, porque é glúten, não sei o quê, mas uma substância inerte qualquer, neutra. Mas se você acreditar que esse remédio vai te curar, você cura. Cura de câncer, cura do que for, você cura. Impressionante. Isso chama efeito placebo. Agora tem uma coisa, chama efeito nocebo, é o oposto. Se eu falar para você que de repente essa caneta está contaminada com o vírus do Ebola
e que se você encostar nela, você vai ficar doente imediatamente e vai morrer com esses sintomas, se bobear, você encosta essa caneta, você tem os sintomas e morre. E morre. Só que quando vai pesquisar, não tem vírus nenhum aqui. Na época do H1N1, por exemplo, uma coisa que aconteceu, eu tenho uma amiga minha que é consteladora, e essa amiga ela passou por uma tragédia, porque o filho dela, eu acredito que o filho devia ter em torno dos 20 anos de idade, pegou a tal da gripe e faleceu, e veio a falecer. Então foi uma tragédia. Depois de um tempo, entrei em contato com ela, ela me disse assim: Fernando, você acredita que eles foram estudar o caso dele e ver lá, comprovar se era o H1N1? E não era. E não era. Ficou na conta do H1N1, mas não era, era outro. Então, se as pessoas ficam com medo, o mundo emocional fica detonado e a pessoa não tem um equilíbrio emocional, isso aí é uma coisa que é centering, grounding, facing. Se a pessoa tiver um bom centro organizado internamente, grounded, conectado com a vida, com o chão, facing, olhando para a vida do jeito que ela é, se você conseguir ter esse equilíbrio que no fundo chama mundo adulto, se você olhar como mundo adulto, você é capaz de passar pelos traumas. E outra, você tem uma coisa que chama resiliência, a capacidade de você passar por uma situação dessa e quando terminar, as pessoas fazem uma conotação, uma analogia de resiliência como se fosse um elástico, estica e a pessoa volta do jeito que era antes. Eu, sinceramente, acho que não é melhor voltar do jeito que era antes. Você volta melhor do que era antes, em cima da experiência de vida. Começar a aprender, tirar o melhor de todas as experiências que nós passamos, tanto experiências boas como ruins. Se você começar a ver a vida como uma grande escola que está nos ensinando o tempo todo, agora é mais um ensinamento importantíssimo que todos nós temos que passar. E aprendendo com isso, nós nos fortalecemos. Para quê? Na próxima etapa de vida que vem por aí. E se você se fortalece, você é um ponto de luz dentro da sua família, com certeza você vai ajudar a família a ter um equilíbrio melhor. E é isso que eu conto com você, que você possa ser esse ponto de luz. E não é, sei lá, inventando milhões de coisas, é olhar dentro da realidade.